conduzindo nessa noite, nos ensinando, né, nos fortalecendo, e que o nosso coração possa estar realmente diante do Senhor com temor e reverência, entendendo que Deus é santo, né? Que nós estamos aqui para engrandecer o seu nome, para louvar o seu nome. Amém? Oremos. Querido Deus e Pai Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por nos conceder estarmos reunidos no teu nome. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor nesse momento, invocamos o teu Espírito sobre nós, pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, os nossos erros, e que o Senhor, meu Deus, nos limpe completamente, para que nesta noite possamos, com o coração limpo, com o nosso coração purificado pelo sangue de Cristo, possamos te oferecer o nosso louvor, possamos te oferecer a nossa adoração, a nossa vida, todo o nosso ser, que possamos, sendo guiados pelo teu Espírito, estarmos atentos à tua voz, que o Senhor possa nos fortalecer para a tua glória. Engrandece o teu nome nesta noite, Senhor. Faz com que o teu nome seja santificado, faz com que Cristo seja santificado em nossos corações. Necessitamos que o Senhor seja conosco. Não nos deixa, Senhor, aqui sozinhos, mas que o Senhor esteja conosco, pois esse culto é para a tua glória, é para o teu louvor. Nós oramos a ti agradecidos, em nome do Senhor Jesus, amém, meu Deus. Podem sentar, irmãos, abra sua Bíblia aí, no livro de Atos. Atos capítulo 5, vamos estar fazendo uma leitura, e em seguida nós vamos estar louvando ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Todo mundo? Atos capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16 diz assim: os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo os tivesse em alto conceito, em número cada vez maior. Homens e mulheres criam no Senhor, e eles eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Amém, irmãos? É um texto que nos faz voltarmos lá no tempo da igreja, no início da igreja, né? E o mover de Deus, como Deus manifestou o poder dele. Era necessário uma manifestação de uma maneira sobrenatural muito grande, porque a Bíblia, o Novo Testamento, estava para ser escrita, então tinha que ser tudo dentro de um plano de Deus, que nada pudesse atrapalhar aquele agir de Deus naqueles dias, né? Então coisas que aconteciam naqueles dias, e Deus não tolerava. Hoje normalmente Deus muitas vezes tolera, certo? Porque ali era o momento, era o período da canonicidade do Novo Testamento, né? Então ia ser escrito essas histórias e tantas outras como a gente temos hoje o Novo Testamento. Então, daqui a pouco nós vamos voltar para ver, além desse texto, o texto antes dele, para nós estarmos aprendendo um pouco da palavra de Deus. Amém? O Ministério CPA vai estar nesse momento fazendo louvor. Vamos estar engrandecendo o nome do Senhor e louvando junto com os irmãos, louvando o nome do Senhor.
Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos juntos entrar na mesma atmosfera, a atmosfera do nosso Deus, a atmosfera santa que o Senhor nos proporciona nessa noite, né? Nós sabemos que nós não estamos aqui por acaso, e sim porque aprove o Senhor. Nós sabemos que se nós estamos aqui é porque o Senhor permitiu e porque o Senhor nos ordenou, né? A gente aqui, Ele tem um propósito. Se Ele te trouxe aqui, Ele quer que você abra os seus ouvidos para ouvir a voz dEle. Então, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, te chamar a voz dEle para que haja mudança na sua vida, para que haja literalmente uma metanoia, uma mudança de mente na sua vida. E que em nome de Jesus nós possamos sair daqui cheios do Espírito de Deus, cheios da graça do Senhor, cheios de salvação e prontos para glorificar a Ele durante toda a nossa semana. Amém? Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importa o que eu tenha que esperar. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória. Oh, tenho fome de ânsia do teu poder. Que desespera, Senhor. Por um momento em tua presença, por um instante do teu amor, por ver a luz da tua glória, por um minuto e nada mais, tudo eu daria, não importaria o que eu tenha que passar. Tenho fome da tua presença, fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor. Tenho fome de ti, da tua presença, da tua fragrância, do teu poder. Fome de ti, que desespera por tua glória, Senhor.
Peço que os irmãos fiquem de pé. Nasceu, está, ressuscitou, do seu amor, por um pobre miserável pecador. Seu sangue derramou, os meus pecados perdoou, minhas feridas, com seu sangue ele curou. Sua amor te trouxe vida, salvação ao pecador. Bendito seja o Cordeiro. Ressuscitou, deu seu amor, por um pobre miserável pecador. Seu sangue derramou, os meus pecados perdoou, as feridas, com salvação ao pecador. Bendito, diga isso, seja o Cordeiro que morreu, que subiu aos céus, indestrutível. Isso. Glória ao teu nome em toda a terra. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Subiu aos céus, e subiu aos céus, Rei indestrutível, que morreu, reviveu e venceu. Subiu
irmãos podem sentar. Glória a Deus. Amém, irmãos? Esse vai ser um momento de dízimo e ofertas. Eu acho que tem um negocinho, né? Aqui, tá aqui. Tá aqui não. Mas cada oferta, cada dízimo que é colocado, né, depositado, né, para a obra do Senhor, né, certamente é para o engrandecimento do reino de Deus, né, a maneira de nós estarmos também adorando a Deus por meio das nossas ofertas, né. O Ministério CPA vai estar fazendo mais um hino, e enquanto isso, os irmãos que Deus tiver colocado em seus corações para fazer suas ofertas e dízimo hoje, tá certo? Fiquem à vontade. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem, Jesus.
Amém. Glória a Deus. Orando, agradecendo a Deus. Os irmãos vão ficar de pé, vamos estar orando. Você está abençoando a todos. E que Deus possa estar abençoando toda a igreja, né? Que todos os irmãos possam ser despertados também para adorar a Deus desta forma, né? Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida de toda a igreja aqui, todos os irmãos que aqui se encontram, aqueles que ofertaram, os que também não foi hoje o dia de suas ofertas, mas que possamos, ó Deus, reconhecer a cada dia que o Senhor tem nos dado todas as coisas. Se comemos, se nos alimentamos, se nos vestimos, somente o Senhor é quem nos concede todas as coisas. Que possamos então continuar honrando o Senhor, honrando a tua igreja, o teu povo, ó Deus, com as nossas ofertas, com os nossos dízimos, com a nossa contribuição, segundo o Senhor propõe em nossos corações, como diz a tua palavra. Que o Senhor abençoe toda esta igreja, que o Senhor desperte os irmãos a cada dia para ter um coração gratos ao Senhor, que esses momentos sejam momentos para nós de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Nós louvamos a Ti e agradecemos, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nos ajuda, pois, a servirmos ao Senhor também com os nossos bens a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Os irmãos têm algum aviso antes? Eu acho que teve a questão da oração, né? Nós vamos estar orando. Eu vou pedir para o irmão Edson já vir para cá, o nosso diácono, para estar orando pela mãe de Kévila, né? É Kévila o nome, né? Difícil, né? Mas acertei. Pela vida da irmã, a vida da mãe da irmã Kévila, né? Ela vai fazer a cirurgia de transplante, não é isso? Pronto. Eu vou pedir para que o irmão esteja orando também por Lúcia do Santo Afonso, que é uma pessoa lá, uma mulher que está frequentando lá a congregação, e ela vai fazer uma cirurgia também na terça-feira, uma cirurgia nos olhos. Acho que eu não sei direito o que é, mas que Deus possa estar. Eu não sei se algum dos irmãos tem algum outro pedido de oração, que o irmão Edson vai estar orando. Não? Por Henrique, né? Por Henrique. Pronto, então, irmão. Bem, irmãos, boa noite, né? É um motivo de grande alegria, né? A igreja tem orado, né? Juntamente com o Kevin, né? E hoje Deus operou um milagre, né? Ela está ali no Recife, né? Vai ser transplantada, né? Vai receber o rins, né? Que tudo seja feito para a sua honra e sua glória, né? A igreja tem orado e Deus é o médico do médico, né? Vamos também estar orando por Henrique, para a irmã Lúcia também ali no Santo Afonso. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graça te damos por mais um dia que o Senhor nos concede, Pai, na tua presença, Pai. Queremos, nesse momento, Pai, te agradecer por essas portas abertas, onde podemos, Pai, te cultuar e te louvar. E nesse momento especial, te entregamos em tuas mãos a vida de Quilma, Pai, e sabemos, Pai, que tu é o médico do médico. Por isso estamos cientes que tu vai estar ali operando, Pai, fazendo um milagre naquela vida. Queremos pedir também pelo irmão Henrique, né, que está enfermo, que o Senhor possa estar abençoando. E também queremos pedir por Lúcia, Pai. Sabemos que tu és poderoso, tu és onisciente, onipotente, onipresente. Por isso nós entregamos tudo em tuas mãos. Pois é no nome de Jesus que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Agora foi que eu notei que era para o irmão ter usado outro microfone, né? A gente misturou as tintas aqui agora, né? Usou o mesmo microfone aqui. Não. Abra novamente a sua Bíblia lá em Atos. Vamos ler novamente no capítulo 5.
Todo mundo achou, não é isso, irmãos? Amém? Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 11. É um texto bem conhecido, né? E eu convido os irmãos para estarmos fazendo essa leitura e os irmãos prestando atenção, acompanhando aí. Diz o seguinte: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você. E depois de vendida, o dinheiro ela não pertencia a você. Ele diz no versículo 4, né? No final do versículo, é porque eu passei sem fazer a pergunta aqui, irmãos. Do versículo 3 aqui, novamente. Então perguntou Pedro a Ananias, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você alguma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta, levaram-na e a sepultaram do lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Feche seus olhos. Pai querido, nós nesse instante pedimos a tua direção em particular, para que a tua palavra seja ministrada, que não seja carne, que não seja homem, mas que o teu Espírito possa nos falar nesta noite. Engrandece o teu nome, nos santifica com a tua palavra. Abre o nosso entendimento para que possamos compreender a tua palavra e dá-nos sabedoria para obedecê-la, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Um texto conhecido, né, irmãos? Como eu falei. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar na guerra de Troia com os gregos, né? Tem um filme, que o nome do filme é Troia, né? A Netflix acho que lançou um filme novo aí, o filme de Troia, que sai com uma série. E nessa história nós percebemos que houve uma guerra entre o povo troiano, era uma cidade fortificada por muros, considerada invencível, mas aí um príncipe de Troia, irmãos, sequestrou uma princesa dos gregos, do povo grego, e isso causou uma guerra de cerca de 10 anos. Isso aconteceu cerca de 1500 anos antes de Cristo. O que se calcula é isso, né? Está relatado na obra de um filósofo chamado Homero. E aí o que acontece, irmãos? Durante cerca de 10 anos durou aquela guerra, e como os troianos tinham a cidade fortificada com muros enormes, os gregos não conseguiam invadir a cidade de maneira nenhuma.
né? Era uma cidade invencível, digamos assim, por causa da sua muralha. E aí um dos chefes lá dos gregos teve a ideia de simular um acordo com os troianos. Disse assim, ó, nós nos rendemos, então nós vamos mandar um presente para a cidade de Troia, né? Eles não conseguiam vencer os troianos mesmo, a cidade enorme, ninguém conseguia entrar na cidade para invadir e vencê-los, né, para tomar a princesa de volta. Então, fizeram supostamente um acordo de paz e mandaram um presente para os troianos. E o que foi? Ficou conhecido como o cavalo de Troia. Mandaram um cavalo gigante de madeira como presente para fazer as pazes aparentemente, fazer as pazes com Troia. E os troianos receberam com alegria o cavalo e botaram o cavalo dentro da cidade. E vão festejar a vitória. Tome festa, tome cachaça. E aí quando o pessoal já está cheio da cachaça, caído pelos cantos, né? Aí quando é tarde da noite, algumas portazinhas se abrem no cavalo e o que é que sai lá? Soldados do exército grego. Estava lotado, parecia um formigueiro. Troia colocou o inimigo dentro da cidade que parecia invencível. Os troianos, os gregos saíram do cavalo, abriram as portas, os exércitos gregos entraram, invadiram, botaram fogo, acabaram com tudo. Nunca mais Troia foi a mesma, só nos filmes, né? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o inimigo de Troia, no caso, conseguiu uma maneira de introduzir dentro da cidade de Troia o que ele queria, para vencer a cidade. E eu quero que vocês entendam que nesse texto que nós lemos, aonde nós percebemos um casal, Ananias e Safira, que fazia parte da igreja, e de repente eles aparentemente vendem uma propriedade para ofertar na igreja, e algumas pessoas acham que foi muito pesado o que aconteceu, porque quando Pedro conversa com ele, e deixa bem claro que ele estava enganando não o homem, mas a Deus, então ele, logo em seguida, ele morre, a esposa dele não estava presente, Safira, e enterraram Ananias. Cerca de 3 horas depois chega Safira e Pedro ainda dá outra oportunidade para ela. Foi portanto que se vendeu a propriedade, e ela concorda, sim, foi. Pronto, aqui estão os pés dos moços que enterraram o teu esposo e vão te enterrar também. Ela, caiu também, morreu os dois. Então algumas pessoas dizem que isso foi um julgamento muito pesado, né? Mas como entender isso, irmãos? Como entender isso? E como eu falei a questão da história dos gregos e Troia, nós percebemos, irmãos, que esse texto vai nos mostrar o perigo que a igreja estava correndo naquele momento. No capítulo 4, nós vamos perceber que é bem parecido, né, essa questão, e eu vou mostrar para vocês, porque no caso dos gregos, eles introduziram pessoas dele dentro de Troia, para vencer, né, a cidade de Troia. Foi a maneira que eles conseguiram. Então, nós percebemos que Satanás, no capítulo 4, ele já tinha se levantado contra a igreja. Isso aqui era o início da igreja, era o alicerce da igreja que estava sendo formada pelo Senhor, certo? Então, o que acontece? Nós percebemos que no capítulo 4, Satanás já tinha atacado a igreja de forma externa, com perseguições. As autoridades já tinham chamado Pedro e João, dizendo e ordenando às autoridades que eles tinham que parar de falar desse Jesus. Eles tinham que parar. Então nós vamos perceber que no capítulo 4, versículo 18, nós vamos perceber que o texto vai dizer que eles disseram assim, as autoridades disseram para os apóstolos, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, certo? Eles deram essa ordem para eles. E qual foi a resposta dos apóstolos? No versículo 19, a resposta foi: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. As autoridades queriam que os apóstolos parassem de pregar, mas Deus queria que eles pregassem. Então, entre obedecer às autoridades e obedecer a Deus, temos que obedecer primeiro a Deus. Então, os apóstolos, eles estavam dispostos
a obedecerem a Deus mais do que aos homens, certo? Então Satanás lança dessa maneira um ataque de fora, mas não funcionou. Vamos pressionar esses homens para ver se eles param de pregar. Não funcionou. Então o que é que Satanás faz? Ele parte para um outro ataque. Ele agora introduz dentro da igreja o inimigo, certo? Ele atacou a igreja de fora para dentro. Agora ele vai atacar a igreja de dentro. Então, irmãos, eu quero mostrar para vocês hoje que eu quero mostrar para vocês o perigo da hipocrisia, ou falar sobre a questão da hipocrisia dentro da igreja, que é o que nós percebemos nesse texto, certo? Então, nós vamos perceber que a igreja não parou de modo nenhum. A igreja não parou, ela continuou. E os versículos 33 e 34 vai mostrar que ao invés da igreja ter parado, a igreja crescia cada vez mais. Acompanha aí no capítulo 4, os últimos versículos. Ou melhor, os últimos versículos não, né? Do 33. Mas é os últimos versículos. O último não mas está entre os últimos. Mas vamos ler o 33 e o 34. Vai dizer o seguinte, ó: com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Versículo 34. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Leia o versículo 35 também e 36. E o colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuía segundo a necessidade de cada um. Aí vai dizer aqui: José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou consolador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aonde? Aos pés dos apóstolos, certo? Então nós percebemos que ao invés da igreja ser paralisada pelo primeiro ataque de Satanás, a igreja passa a crescer ainda mais, porque os apóstolos passaram a pregar ainda com mais autoridade, certo? Havia doações, as pessoas, os irmãos vendiam propriedades, entregavam aos pés dos apóstolos, e a igreja crescia grandemente. Rapidamente a igreja estava crescendo, certo? Então, irmãos, o texto termina no capítulo 4 dizendo que Barnabé, ou José, que Barnabé é um apelido que os apóstolos deram a ele, também ele vendeu uma propriedade, doou, e ele se tornou conhecido na igreja. Esse Barnabé é o que ajudou Paulo. Quando Paulo se converteu, a igreja de início não acreditava na conversão de Paulo. Então Barnabé, ele foi a pessoa que reconciliou Paulo com a igreja, mostrando que Paulo realmente havia se convertido, ainda chamado Saulo. Depois nós vamos perceber que Barnabé também é o cara que vai, depois que a igreja manda Saulo de Tarso, né, para a terra dele, em Tarso, e ele passa lá cerca de 13 ou 14 anos, né, no anonimato. Então nós vamos perceber que depois que Barnabé, enviado pelos apóstolos, vai para a terra para uma das cidades em Antioquia, acho que era Antioquia, capítulo 13 de Atos vai mostrar, capítulo 11 e capítulo 13 ele já vai estar mais Paulo, eles buscam Paulo depois, por causa do crescimento da igreja em Antioquia, e aí ele sempre aparece nas escrituras ajudando, sempre dando uma força, certo? Então o que acontece? Como os gregos que tiveram a grande ideia de se infiltrarem dentro da cidade dos Troias, certo? Para destruí-la, assim também Satanás, ele busca então se infiltrar dentro da igreja para de alguma forma buscar paralisá-la ou destruí-la, porque certamente essa é a ideia, esse é o pensamento de Satanás. Mas aí o Senhor Jesus disse, irmãos, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, certo? Isso não pode acontecer, né? Mesmo que dê uma aparência de que a igreja está sendo derrotada, que está sendo eliminada, irmãos, crente se reproduz mais do que preá da Índia, porque na medida que você vai ver a história da igreja, tanto em Atos, como também depois, na história da igreja, depois de Atos, quanto mais eles matam crente, mais crente aparece. Parece que o sangue dos crentes que eram derramados servia como uma espécie de
de semente para frutificar ainda mais. Parece que cada crente que morria ou morre nas perseguições é levantado mais vários crentes e assim ninguém consegue deter os crentes, certo? Então, nós percebemos essa infiltração de Satanás na igreja tentando destruir, certo? E isso nos serve de alerta quanto à questão da hipocrisia dentro da igreja. Porque aqui nós vamos perceber a hipocrisia de um casal dentro da igreja. Vejam só, os comentaristas, quando você vai procurar alguns comentários acerca desses textos, a maioria deles, dos estudiosos, vão concordar que aqui se refere a um casal de crentes falsos, que eles não eram crentes verdadeiros. Pelo menos os que eu observei, teve um comentarista só que disse que é provável que eles eram crentes, mas foram enganados, se deixaram enganar pela hipocrisia, certo? Então, qual foi o pecado de Ananias e Safira? O que nós podemos aprender com eles? Primeiro, nós podemos perceber que o tipo de pecado deles foi a hipocrisia. A hipocrisia, né, a palavra hipócrita era uma palavra que era usada no tempo para as pessoas que faziam teatro, que as pessoas que faziam cenas de teatro, elas colocavam uma máscara. Então, quando se via um ator, se dizia, lá vem o hipócrita, né? Então, era uma espécie de elogio. Hoje, se você chamar uma pessoa na cara de hipócrita, é arriscado você levar uma bufetada, né? Mas o sentido que a Bíblia traz é que o hipócrita é alguém que mostra uma coisa que ele não é, certo? Ele vai mostrar uma aparência que ele não tem. Então, nós vamos perceber o pecado de Ananias e Safira no versículo do 1 ao 4 aí. Vai dizer, um homem chamado Ananias com Safira, sua mulher, do versículo 1 ao 4, também vendeu uma propriedade. Veja, quando ele diz também vendeu, acho que alguma tradução aí, no entanto, tem alguém com a tradução assim, no entanto, ou diferente. A minha começa dizendo o seguinte, um homem chamado Ananias. Tem alguma tradução diferente? No capítulo 5, viu? Versículo 1. Mas certo homem. Essa palavra mas, ou entretanto, certo? Ou como a minha aparece aqui, a minha vai dizer o seguinte, ó, um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também, essa palavra também aqui, está no lugar da palavra mas, ou no entanto, certo? Isso é chamado de conjunção. Isso mostra que esse texto está ligado ao texto antigo, o texto passado. Então, o que o autor do texto está mostrando, Lucas, é que esse texto está ligado exatamente àquele período do final do capítulo 4, que a igreja estava ofertando, estava vendendo as propriedades e principalmente está fazendo um paralelo com a atitude de Barnabé. Então, Lucas está mostrando a diferença de Barnabé, que vendeu sua propriedade e depositou a oferta, o valor, aos pés dos apóstolos e recebeu o nome, não somente por isso, mas por outras atitudes dele, de encorajador, consolador, aquele que ajuda, certo? Então, é provável que Barnabé se tornou conhecido, outras pessoas se tornaram conhecidas por causa da sua generosidade, da sua piedade. Mas aí nós percebemos que Ananias e Safira, eles também fizeram isso. Lucas vai fazer a comparação entre um ato de piedade verdadeiro e um ato de piedade do Paraguai. Amado Ananias com a sua esposa Safira, né, venderam também uma propriedade. Eles venderam a propriedade, mas aí o que foi que aconteceu? O verso 2, eles reteram parte do dinheiro para si, sabendo também disso sua mulher. Ele reteu, sabendo também disso sua mulher, e o restante levou e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, perguntou Pedro, versículo 3, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você, ou seja, não já era sua, e depois de você vender ela, o dinheiro não estava no seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então aqui nós percebemos, nos quatro primeiros versículos, qual foi o pecado de Ananias e Safira, daquele casal, né? E os dois se tornaram uma só carne
para agirem com hipocrisia dentro da igreja. Então, irmãos, hipocrisia é quando você leva as pessoas, no caso da igreja, a hipocrisia é quando você leva as pessoas a acreditarem que você tem uma espiritualidade mais elevada, maior do que realmente você tem. Essa é a principal definição da hipocrisia dentro da igreja. A hipocrisia, ela tem sempre esse papel relacionado a outras coisas, mas quando se trata da igreja, normalmente a hipocrisia está relacionada à pessoa querer demonstrar uma espiritualidade que na verdade ela não tem. Ela busca agir de uma maneira que as pessoas vão pensar, mas pai, que santo, que espiritualidade, mas esse cara é uma bênção, essa mulher é uma bênção. E você sabe que não é. Pelo menos não tudo que o pessoal está falando, né? Um certo poeta, falando sobre hipocrisia, ele escreveu o seguinte: às vezes procura-se, ele está falando sobre hipocrisia, certo? Às vezes procura-se parecer melhor do que se é, outras vezes procura-se parecer pior. Hipocrisia por hipocrisia, prefiro a segunda. Esse poeta, ele disse que existem pessoas que são hipócritas porque procuram parecer melhor do que realmente são. E existem pessoas que são hipócritas porque procuram parecer pior do que realmente são. Aí alguém diz assim, e o cara, tem gente que realmente é? Sim, tem. Se faz querendo muitas vezes buscar uma falsa, dar uma aparência de falsa humildade, eu sei que eu não sou nada, eu não presto para nada, não sei o que lá. E não é isso que ele pensa dele. Às vezes a pessoa demonstra uma certa humildade, dizendo, quando se fala dela mesma, né? Assim, eu sei, eu reconheço que sou um pecador, não sei o que lá, mas deixa alguém dizer que ele é um pecador. Eu não sou nada, eu mereço condenação. Deixa alguém tocar no calo dele, que ele vai ver se ele reconhece que ele merece condenação. Ele vai mostrar que ele não é digno de condenação. Se alguém tocar no calo dele, ele vai demonstrar que ele não é pessoa que merece sofrimento, que merece dificuldades, que merece ser açoitado, que merece ser criticado. Ele não merece. Mas aí então são pessoas que são hipócritas por buscarem agir ou buscarem parecer serem pior do que o que realmente são. Então o poeta vai dizer, né? Hipocrisia por hipocrisia eu prefiro a segunda. Ele está dizendo que é menos prejudicial você ser o tipo de hipócrita que você demonstra ser pior do que realmente é. Entenderam? Porque isso é menos ofensivo. Quando você busca ser o tipo de hipócrita que dá uma aparência de melhor do que você realmente é, isso ofende ainda mais. Isso é pior do que... É lógico, nós como crentes não devemos buscar nenhuma nem outra, né? Mas certamente aquele que busca parecer mais santo do que realmente é, na verdade ele está cometendo um tipo de hipocrisia ainda pior, né? Então, o pecado de Ananias e Safira foi exatamente a hipocrisia, e isso dentro da igreja. E a hipocrisia deles pode ser vista da seguinte maneira, irmãos. Primeiro, eles tinham uma espiritualidade que eles não tinham, versículo 1 e 2. Eles passaram uma espiritualidade para a igreja que na verdade eles não tinham. Então nós podemos observar que Ananias com a sua esposa, assim como Barnabé, eles também venderam a propriedade e também ofertaram. Mas qual é o problema? Ele não foi sincero na sua oferta. Nós vamos, e alguém diz assim, mas ele deu uma parte, não é o suficiente? Sim, e Pedro deixou isso bem claro. Ele poderia ter retido uma parte para ele poderia ter guardado uma parte, ele poderia nem ter vendido, e se ele vendeu, ele poderia ter ficado com dinheiro. Pedro diz, a propriedade não era sua? Mas o problema é o que ele tinha, qual era o propósito dele nisso, certo? Então, Ananias tinha um propósito de hipócrita mesmo nisso. Ele queria gastar pouco, né? Mas atingir o nível de Barnabé e talvez de outros irmãos que estavam na igreja, certo? Então o pecado dele e da esposa dele, foi não reter, não foi o melhor, o pecado deles não foi ter retido, guardado uma parte do dinheiro. Como eu disse já, Pedro falou que eles poderiam ter guardado o dinheiro todos. Então, ele poderia não ter vendido a propriedade, poderia ter ficado com dinheiro, né? O problema é que ele quis que a igreja pensasse deles, provavelmente o que a igreja estava pensando acerca de quem? De Barnabé, ou daqueles irmãos.
eles queriam ter uma atitude de uma maneira que trouxesse admiração da igreja para eles. Ora, mas eles não tinham isso no coração deles, né? Então, outra coisa que nós percebemos aqui sobre a questão do pecado deles e como isso se mostra, eles agiram em parceria com Satanás. É isso mesmo que nós percebemos. Eles agiram em parceria com Satanás. O versículo 3 vai mostrar isso. O texto diz assim, ó: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? A primeira parte mostra que ele agiu em parceria com o próprio Satanás. Então ali não era Deus quem estava operando na vida de Ananias e Safira, mas era quem? O diabo. O que Barnabé fez no capítulo 4, José Barnabé fez no capítulo 4, foi movido pelo Espírito de Deus, mas o que Ananias, mas Safira fizeram, foi movido pelo próprio diabo. E isso, irmãos, ela pode estar fazendo algo que traz admiração para toda a igreja, mas que na verdade quem está operando ali é o próprio diabo, e não o Espírito de Deus. Porque quando uma pessoa age dentro da igreja na intenção de ser reconhecido pelos homens, ou porque quer demonstrar espiritualidade, essa pessoa já está com o seu coração cheio de Satanás. Satanás já convenceu ela a agir dessa maneira. Essa pessoa já está parecendo o cavalo de Troia. Está ali dentro, na verdade, parecendo algo bom, mas vai ser a destruição de muita gente. Eles também mentiram ao Espírito Santo. Isso também foi o pecado deles, dentro da questão da hipocrisia. Eles mentiram ao Espírito Santo. A parte B do versículo 4, na primeira parte ele diz: ela não pertencia a você, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Aí ele vai dizer, ó: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Então, o pecado de Ananias também foi o quê? Mentir para Deus. Provavelmente, irmãos, eles tinham prometido que todo o valor da propriedade seria doado para a igreja. Se Ananias e Safira tivessem primeiro vendido a propriedade e ter retido uma parte e ter dito: Pedro, está aqui uma oferta. Mas quando nós analisamos o texto, nós vamos perceber que para que tenha havido a punição que houve, provavelmente ele chegou diante da igreja se comprometendo: eu vou trazer aqui uma oferta, e começou a fazer aquele negócio todo, né, a propaganda, não sei. Mas a questão é que ele mentiu para Deus. Então, como é que alguém pode mentir para Deus, né? Porque provavelmente ele fez aquele acordo diante da igreja, e quando ele faz isso, ele está fazendo um acordo com quem? Com Deus. Então veja como é uma pessoa ambiciosa. Ela promete que vai fazer aquela oferta, foi o caso dele, mas ele fez naquela empolgação, mas agora que ele vende a propriedade e o dinheiro está na sua mão, imagina aí, né? Vou vender, né? Naquele momento ali a igreja estava passando por essa situação, os irmãos fazendo doações, ele vende a propriedade. Aí, sei lá, digamos assim, de repente ele pega agora, vendeu a propriedade, tinha prometido que ia dar o dinheiro todo, prometeu diante de Deus e da igreja, mas agora ele pegou no dinheiro, vamos supor 70 mil, 50 mil, 30 mil, sei lá, né? Aí a palavra diz que Satanás encheu o coração dele. Por que tu deixaste que Satanás enchesse o teu coração? Eu acredito, irmão, eu acredito que quando Ananias e Safira pegaram o dinheiro todo da propriedade, mas eles já tinham prometido, eles já tinham se comprometido. Eles poderiam talvez ter chegado para Pedro e: Pedro, olha, eu prometi que eu ia dar todo o valor, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma parte. Pronto, mas não foi isso que ele fez. Então é provável que quando ele chega diante da igreja e fala: não, rapaz, guarda uma parte, tu vai, oferece a outra e tu vai ganhar o bom nome do mesmo jeito. Tu vai ser louvado da mesma maneira. Tu vai ser também, cai na armadilha. Satanás encheu o coração dele. E aí, irmãos, será que não é esse o pecado que está na vida de muitos crentes dentro da igreja? Será que não há dentro da igreja pessoas que são assim?
Talvez não com o mesmo ato de Ananias, de vender uma propriedade, que não tem necessidade de se fazer isso. Mas talvez com outras coisas dentro da igreja. Prometendo a Deus uma coisa, mas quando é na hora age de uma maneira diferente. Aliás, ninguém fica sabendo, o pastor não fica sabendo, a igreja não fica sabendo, né? Deus é bom, Deus vai, certo, dar um jeitinho. Então, irmãos, isso é um alerta muito grande para nós, para que a gente tenha cuidado naquilo que nós colocamos diante de Deus, nos momentos que nós estamos vindo para o culto, qual é a intenção do nosso coração, qual é o nosso propósito. Irmãos, tem pessoas que vêm para a igreja porque querem demonstrar espiritualidade. É bom as pessoas dizerem, eita, olha, esse menino, essa menina, esse jovem, essa jovem, esse homem, mudou de vida, agora é uma pessoa, um bom exemplo, e começa aqueles elogios todos. E tem gente que se mantém na igreja baseado nesses elogios. É um Ananias da vida, é uma Safira da vida. Está na igreja com hipocrisia. Não tem um coração como o de José Barnabé, realmente disposto a honrar o nome de Deus. O pecado deles foi a hipocrisia, foi mentir para Deus. Mas quais foram as consequências do pecado deles? Teve consequências, irmãos, como vocês vê no texto, versículo 5 ao 10 diz o seguinte, veja, e vá analisando aí sobre questão de consequências, versículo 5, ouvindo isso, depois que Pedro disse que Satanás tinha enchido o coração, né, de Barnabé e deles, e eles tinham mentido ao Espírito Santo, versículo 5, ouvindo isso, Ananias caiu morto, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram envolver o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, lá vem quem? Safira, sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou, diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela, sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse, por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e encontraram-a morta. Levaram-na e a sepultaram ao lado de quem? Do seu marido. Então veja, irmãos. Pedro disse que eles entraram em acordo para tentarem a Deus. Tentar, irmãos, é buscar corromper. E como foi que Ananias e Safira buscou corromper Deus? Ora, ninguém pode corromper Deus, Deus é imutável. Mas o que ele está falando aqui é uma referência à obra de Deus. Ele está se referindo à questão daquilo que Deus estava fazendo entre eles. Eles buscavam corromper a obra de Deus, corromper a igreja, corromper a sinceridade, a pureza que estava dentro da igreja. Eles buscaram fazer isso. O casal, eu digo mais uma vez, eles foram uma só carne para projetar uma desgraça dessa. Irmãos, o homem, a mulher, não precisa unir-se. No caso da mulher, não precisa se unir ao seu esposo no que vai contra a palavra de Deus. O esposo não tem que se unir com a sua esposa no que está contrário à palavra de Deus. O filho não tem que se sujeitar ao pai quando a atitude do pai vai contra a palavra de Deus. Não se pode fazer isso de maneira nenhuma. Quando alguém, por mais que seja querido nosso, seja esposo, seja esposa, seja namorado ou namorada, se você percebe que a pessoa está de alguma maneira querendo entrar em acordo com você para fazer algo que é pecaminoso, não entre nesse acordo, porque senão Satanás vai entrar na tua vida. Satanás, ele vai estar operando em vocês, juntos, pai, filho, mãe, esposo, esposa, namorado, namorada. Satanás vai invadir a vida desse casal ou dessas pessoas. Não podemos fazer isso. Então Ananias, a consequência é que saber se essa morte foi só física. Eu não gostaria de estar na pele dele para saber. Pode ser, como eu disse, alguns comentaristas dizem que ele era um crente de verdade e se deixou enganar. Mas a maioria concorda que aqui se tratava de um falso crente. Se ele era um verdadeiro crente, ele morreu e a sua alma está salva.
Paulo vai falar sobre isso, se ele era um verdadeiro cristão, se ele foi simplesmente enganado por Satanás. Então, o nome Ananias, irmãos, significa Javé tem sido amoroso ou piedoso. Mas Ananias descobriu que apesar de Deus ser amor e ser amoroso, Deus também é justiça. Não é pelo fato de Deus ser bondoso e cheio de misericórdia que você e eu temos a liberdade de agirmos como nós bem quisermos, não. Porque o mesmo Deus que é amoroso e tem usado de misericórdia para conosco, Ele também é um Deus santo. Abacuque 1,13 diz que Deus é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Sabe por que Ele tolera o mal que ainda existe em nós e o mal que existe no mundo todo? Por causa de Cristo, do seu Filho, que morreu, e Ele sabe que tem aqueles que vão crerem de verdade nele e vão serem salvos, por causa disso. Senão Deus não teria por que suportar tanta perversidade, tanta maldade na face da terra. Ele poderia com o sopro dele acabar com tudo, mas o sangue de Cristo é o que nos mantém respirando ainda. Não somente os crentes são beneficiados pelo sangue de Cristo, mas até os incrédulos. Safira também morreu por causa do seu pecado. Versículo 7 a 10 mostra isso, a morte de Ananias, versículo 5 a 6, Safira, sua esposa, verso 10, né? E o nome Safira significa, entendo, o nome Safira significa formosa, linda, é o significado do nome dela. Era o nome de uma pedra preciosa, acho que azul, muito valiosa. Mas Safira, irmãos, percebeu que por mais que haja beleza em algo, quando é corrompido pelo pecado, não é suportado por Deus. Não há beleza, irmãos, não há coisa preciosa para Deus quando está corrompido pelo pecado, porque Deus é santo. Então, por que a morte? Alguém poderia perguntar, por que a morte foi tão cruel, tão dura? Como eu disse já, era o início da igreja, a estrutura da igreja estava sendo formada, era necessário que um bom alicerce fosse montado, para que todos soubessem que quem estava operando por meio dos apóstolos, de fato, era o Deus Todo-Poderoso. Era necessário, irmãos, que houvesse um investimento do poder de Deus no início, uma pureza, para que as pessoas entendessem, temessem, que ali era Deus que estava operando. Não eram homens com brincadeira, brincando, fingindo ser religiosos, não. Ali não era um movimento qualquer, mas era o Deus vivo, operando por meio daqueles homens. Então era necessário, sempre que nós vamos ver na história, na história bíblica, no Antigo Testamento, nós vamos perceber alguns momentos que aconteceram parecidos com esse, em que Deus tinha criado alguma coisa nova, e aí chega alguém querendo desafiar. Certa vez, Deus fumegou um homem, simplesmente porque ele trabalhou no sábado. E alguém uma vez perguntou assim, para um pastor, por que Deus foi tão cruel de ter fumegado, matado um homem porque ele trabalhou no sábado? Porque Deus tinha acabado de dar a lei do sábado. É desafiar Deus na cara de Deus. Deus tinha acabado de dar a lei do sábado. Nós percebemos isso também, irmãos, que foi dessa maneira nos dias de Arão e de Moisés, porque quando organizou todo o tabernáculo, onde Deus ia se manifestar, e Deus tinha dito para Arão, irmão de Moisés, e os seus filhos, né, que iam ser sacerdotes, disse, olha, aqueles que forem estar na minha presença, têm que estar com santidade. Deus disse como deveria ser oferecidas as ofertas, como deveria ser colocado o incenso diante de Deus, tinha que ser do jeito de Deus, deixando claro que para se adorar a Deus e se servir a Deus, não é como o pecador quer, é como Deus exige. Deus diz como nós temos que adorar a Deus. Então foi o que aconteceu? O texto em Levítico 10, de 1 a 3, o Levítico 10 vai mostrar isso, mas o versículo 1 a 3, vamos perceber que os filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles se aproximaram do santuário, fogo estranho a Deus, viraram churrasco, queimados. Deus tinha acabado de consagrar o tabernáculo, e tinha dito para eles, não ofereçam sacrifício de qualquer maneira. Eles foram lá e fizeram, então morreram. Nós também percebemos na vida de Acã, capítulo 7 de Josué, quando eles tinham vencido a cidade de Jericó, e aí eles estavam partindo para derrotar a cidade de Ai, e aí o que acontece? Deus tinha dado ordens para que eles não pegassem
nada de tesouros, de bens materiais de ninguém. Mas aí houve um cara chamado Acã, né? Deus tinha dito, olha, quando vencerem as cidades, não peguem nada, destruam tudo. Mas aí teve um Acã lá que foi tentado, viu lá o ouro, lá as coisas lá preciosas, e pegou algumas coisinhas e disse, eu vou esconder, enterrou. E aí quando eles foram vencer, tinham vencido a grande cidade de Jericó, mas quando eles partem agora para vencer uma cidade pequena, diz, não precisa um exército grande não, bota um pequeno porque vai ser fácil, vai ser moleza. Saíram de lá na carreira, levaram Pisa, sofreram, muitos morreram, e Deus disse, tem pecado no meio do povo. Quando vai observar, Acã tinha escondido coisas de tesouros, de ouro, que Deus não tinha permitido. Resultado, foi apedrejado, foi morto. Deus tinha acabado de dar a ordem. Nós também percebemos isso com Corá, Datã e Abirão nos dias também de Moisés, Números capítulo 16. Homens que desafiaram Moisés. Deus já tinha mostrado e dado testemunho de que Deus estava com Moisés, mas aí esses três amigos aí, essa trindade do mal, né, eles chegaram lá e desafiaram Moisés. Deus abriu a terra e engoliu os três, e todos os que eram com eles também. Por que isso, irmãos? Porque esses acontecimentos e outros que você vê na Bíblia, são momentos que Deus tinha acabado de estabelecer algumas regras, e aí chega alguém para desafiar o que Deus tinha dito. Por que então não acontece hoje dessa mesma maneira? Porque o tempo passou, Deus cumpriu aquele propósito no início, e o apóstolo Paulo disse, Deus marcou um dia, em que há de acertar as contas com todos. Então os que estão agindo com hipocrisia dentro da igreja, ou fora, ou seja lá como for, a conta vai ser cobrada depois. Sabe aquela pessoa que chega num restaurante, e tome comer, e tome, bebe, não pergunta nada, a conta vai chegar uma hora ou outra. Foi isso que Deus fez. Deus decidiu que agora a conta vai ser acertada no final, no dia do julgamento. Então, irmãos, as consequências do pecado é terrível. Eles pagaram um preço muito alto por causa do pecado deles. E, como disse alguém, é terrível quando o pecador morre no ato do pecado. Quando o pecador morre na hora que estava pecando. Isso é terrível. Porque não se tem certeza nenhuma para onde essa alma vai. É lógico, se ela não era crente, já se sabe que ela vai para, né, o chilindró, né? Mas aí, quando a pessoa é um crente de verdade, não se dá para ter uma noção, quando ela é uma pessoa que frequenta a igreja, um crente de verdade não. Quando é um crente, uma pessoa que frequenta a igreja, não se dá para saber se a pessoa era um crente de verdade ou era uma imitação, certo? Então o pecado tem consequências trágicas. E a última coisa, o pecado deles produziu efeitos. Não somente, veja só, o pecado deles teve a consequência, mas também produziu efeitos, e vocês vão entender que os efeitos produzidos pelo pecado, os efeitos que houve, né, tem a ver com os planos e os propósitos de Deus, de purificar a sua igreja, de tirar a corrupção de dentro da igreja. Então você percebe os efeitos da punição do pecado no versículo 5 e no versículo 11, você vai notar o seguinte, versículo 5, ouvindo isso Ananias caiu morto, e aí o texto vai dizer, grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha o quê? Acontecido. Um dos efeitos, irmãos, que nós percebemos é exatamente isso. Ao agir dessa maneira, Deus estava querendo proteger, primeiro, o nome dele e a honra dele, porque era ele quem estava agindo ali. E segundo, Deus queria proteger, vem a punição, né? Um dos efeitos que a punição produziu foi o temor que veio sobre toda a igreja. O versículo 11 também vai mostrar isso, observa aí. E grande temor apoderou-se de toda a igreja, e todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Então, notem, era necessário que houvesse a punição, que eles morressem para servir de exemplo para os outros. Então agora, tanto os crentes como as pessoas de fora, agora estavam temendo a esse Deus,
estavam respeitando os apóstolos. Eles entendiam agora que realmente era Deus que estava agindo. Mas o versículo 13 e 14 também vai mostrar que o temor veio não somente sobre a igreja, mas o temor, essa punição que Deus trouxe sobre Ananias e Safira, produziu um efeito sobre pessoas que nem da igreja eram. Versículo 13 vai dizer o seguinte, e 14: dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, dos que não eram crentes, no caso, embora o povo estivesse em alto conceito, em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados. Então entendam aqui, irmãos, essa punição produziu um efeito de levar as pessoas dentro da igreja a temerem, respeitarem, perceberem que ali era uma obra, a obra era Deus que estava agindo. Não tem que agir com hipocrisia não, tem que ser sincero. E vai mostrar que das pessoas que não eram crentes, as pessoas nem sequer ousavam se aproximar deles. Agora o povo do mundo estava com medo de se aproximar dos crentes. Esses caras são perigosos. São perigosos. Se chegar perto é arriscado morrer. Lembra de Ananias e Safira? É como se o boato agora fosse esse. Deus me livre de eu chegar perto. Vou mais nada. Eu estava até pensando de ir lá para ver o que estava acontecendo, mas não vou mais não. Se o cara chegar lá e não for e agir com hipocrisia, o fogo desce, o caba morre, alguma coisa acontece, dá um piripaco, o caba morre na hora. Não vou mais não. Então, irmãos, veja que Deus buscou purificar a sua igreja de uma maneira que os que se aproximavam, o versículo 14 vai mostrar isso, era Deus que estava acrescentando. Então, quando chegava uma pessoa na igreja, quando uma pessoa cria no evangelho, é porque o poder do Espírito Santo tinha entrado no coração daquela pessoa, tinha transformado de verdade aquela alma, e ela era um crente para a glória de Deus. Ela se unia aos apóstolos, e ali estava realmente um verdadeiro crente. Não havia hipocrisia. E a igreja passou a crescer mais e mais, e o temor vinha sobre todos na igreja, e sobre os que estavam fora também. E dessa maneira, irmãos, era necessário, como eu falei no início, era necessário ser dessa maneira, para que as coisas acontecessem de uma maneira divina, com temor e reverência, porque o que estava acontecendo ia ser registrado para ser o que nós temos hoje como Novo Testamento. Não poderia haver essa hipocrisia, como se Ananias, com o engano dele, agora disfarçou-se dentro da igreja e conseguiu enganar todo mundo. Como é que Deus permite isso? Não, não. Vem a punição, vem o castigo. E aí, para encerrar, irmãos, Deus agiu dessa maneira, exatamente, primeiro, eu já falei, mas vou falar novamente, né? Primeiro, para honrar o seu nome, para que o seu nome não fosse blasfemado, não fosse desprezado. Ele agiu dessa maneira para que a igreja estivesse livre de falsidade, de hipocrisia, de corrupção. Irmãos, o Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo, e o ser humano também em parte é o mesmo. Costuma querer enganar Deus, acha que pode agir diante da igreja de uma maneira e por trás agir de outra. Muitas vezes dentro da igreja, seja cantando ou tocando ou fazendo qualquer outra coisa, ou somente talvez sentado, mas está agindo com hipocrisia, está buscando o reconhecimento dos homens, mas quando entra no secreto, no quarto, fecha a porta, às vezes não tem um coração sincero, não tem realmente aquele desejo, aquela intenção toda que demonstra dentro da igreja. Dentro da igreja demonstra uma reverência tão grande por Deus, dentro da igreja demonstra uma dedicação tão grande, dentro da igreja demonstra um amor tão grande por Deus, mas em casa não demonstra isso. Quando está sozinho em oração, não demonstra fome por Deus, mas dentro da igreja, nas atividades, está sempre ativa, parecendo ou achando ou pensando que está fazendo ali, aparentemente para Deus, mas ele estava sendo movido por Satanás. Ele estava sendo movido por demônios. E temos que abrir os nossos olhos, para que Satanás não encha o nosso coração, para que a gente não chegue diante de Deus querendo enganar a Deus. Aliás, quem nós queremos
impressionar quando nós fazemos qualquer coisa. Quando você vem no culto, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos orando, quando nós estamos fazendo qualquer coisa relacionada ao que é espiritual, a quem nós queremos impactar? A quem nós queremos impressionar? Uma coisa é certa, jamais poderemos impressionar Deus, porque Deus não pode ser impressionado por ninguém. Mas nós devemos ter cuidado para não estarmos trabalhando na intenção de sermos bem vistos na igreja, de sermos honrados na igreja. Essas coisas, irmãos, que aconteceu na vida de Barnabé, de José, de ser reconhecido pela igreja como uma bênção, os frutos da doação dele, o trabalho, a dedicação, tudo isso tem que ser fruto e resultado da nossa vida íntima com Deus. Se você ora na igreja, mas você não ora muito mais em casa, você é hipócrita. Se você lê a Bíblia na igreja, mas se você não costuma ler em casa, você é hipócrita. Se você busca parecer um crente na igreja, mas você não busca parecer um crente no seu trabalho, na escola, na faculdade, aonde você estiver, se você não anda em santidade, não busca viver a pureza que Deus exige do seu povo, em qualquer lugar onde você estiver, mas dentro da igreja parece um santo, você é um hipócrita, você é um Ananias, você é uma Safira, e não tardará para que a ira de Deus seja derramada sobre você, seja aqui, ou seja, no dia do julgamento. Mas se nós somos crentes, irmãos, precisamos nos entregar verdadeiramente ao Senhor, tendo a certeza, tendo a certeza de que é tudo para a glória dele. A nossa intenção, irmãos, tem que ser a glória de Deus. Não é o meu bem-estar, não é a fama para mim, não é reconhecimento. A intenção do meu coração tem que ser toda a honra e Deus. Para isso, eu tenho que agir de uma maneira que ocultar a minha própria pessoa, agir de uma maneira que não leve as pessoas a pensarem mais de mim do que realmente eu sou. Eu tenho que agir de uma maneira que as pessoas entendam quem realmente eu sou, ao invés de agir de uma maneira que as pessoas vejam em mim uma santidade maior, uma dedicação maior, uma espiritualidade maior. Eu preciso ter cuidado, irmãos, porque Deus não é um Deus com quem nós podemos brincar e zombar. Aquilo que o homem semeia, as escrituras diz, isso também ele vai colher, vai ceifar. Ananias e Safira semearam hipocrisia e eles colheram destruição. Sejamos então como quem? Como José, Barnabé. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar. Oremos. Deus querido e Pai santo, nós te damos graças por tua bondade e misericórdia, por teu grande amor para conosco. Agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que aqui se encontram, aqueles que não puderam vir, também te peço que a tua bênção esteja sobre eles, que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança, que o Senhor nos ajude, ó Deus, diante da tua palavra, a vivermos aquilo que nós entendemos nessa noite, que possamos viver uma fé sincera e consciente em todos os sentidos, vivendo para a tua glória, para a tua honra. Nos livra, Senhor, da hipocrisia de buscarmos o reconhecimento dos homens, que possamos antes buscar o reconhecimento do Senhor, agradar ao Senhor, honrar o Senhor, e que assim o Senhor faça de cada um de nós conforme a sua vontade, meu Deus. Nós te agradecemos por tudo, louvamos ao Senhor por esse culto nessa noite, pedimos que por tua bondade o Senhor para casa em paz, em segurança, que o Senhor seja conosco em nossos lares, com nossa família e durante toda a família, que o Senhor esteja nos despertando e nos trazendo à memória esta palavra de Atos capítulo 5, esse